Então vamos lá, a próxima pergunta aqui, ó. Quais os plugins de WordPress que você recomenda, né? E, então é lógico que você, para recomendar alguma coisa, tem que saber qual que é o projeto. Mas de maneira geral, o que você tem que lembrar? Primeiro passo, você precisa de backup. Não começa a fazer um site sem ter backup. Então use um plugin de backup. Eu gosto muito do All-in-One, mas você pode usar outros. Tem algumas outras opções, tá? Outro ponto, você está começando a fazer um site. Poxa, coloca um plugin de maintenance, né? De manutenção. Porque você cria aquele tapume, ninguém vai ver o que você está fazendo, o site não indexa no Google, fica tudo tranquilo. Então, ou seja, são plugins que normalmente o pessoal não lembra de instalar, mas são muito importantes. Tanto importante quanto esses são de segurança, então já começa o negócio com segurança. Eu gosto de usar o WordFence, tem outras opções ali. Junto com o WordFence, eu também gosto de usar o Turnstile, que é o CAPTCHA do Cloudflare, né? Mas você pode só colocar um CAPTCHA ali também, pode ajudar bastante. E eu gosto de utilizar o Hide Login, que é para trocar a URL de login do WordPress. E ajuda bastante, evita invasão, evita ali, né, tomar pancada no banco de dados. Eu acho que esse é um ponto legal, tá? Quando você vai pensando em plugins, você tem que lembrar que hoje os temas modernos, normalmente eles têm plugins do tema. Então, dependendo do seu projeto, você vai precisar instalar os plugins do tema que você vai usar. Então, lembra o seguinte, vou usar o Astra, você vai ter que usar os plugins do Astra, que é o Spectra, né? Vou usar o Kadence, vou instalar os plugins do Kadence e assim por diante. Então, sempre é importante saber qual tema você está usando e se ele tem plugins ali que vão ser integrados, tá? Quando você fala também em plugins, principalmente para WordPress, tem que lembrar de performance. E aí, performance está falando em cache, mas também algumas coisas ali de otimização de performance. Eu gosto muito de utilizar servidor Lightspeed, por isso que eu uso o plugin Lightspeed. Mas se você estiver usando aí um servidor Apache, que talvez seja o mais comum, o WP Rocket talvez seja uma opção mais interessante para vocês, tá? Você também, depois disso, você vai criar o site, vai ajustar, você vai ter que pensar na otimização, né? Ou seja, como que eu vou editar títulos, meta descriptions e assim por diante. Então você tem que ter o famoso plugin de SEO. Eu uso o Yoast. Pode usar outro, Rank Match, etc. Eu uso o Yoast porque é meu padrão de mercado, a maioria das pessoas estão acostumadas com ele. E ele faz basicamente tudo que os outros fazem. Às vezes um ou outro tem um recurso diferente e tal. Então acho que esse não é um problema, tá? Depois que você estiver pensando na parte de SEO, o que você tem que lembrar? Parte de Analytics, né? Então lembra no Analytics, coloca ali o GTM for WordPress, que você consegue instalar o seu GTM de uma maneira fácil, simples, rápida, e depois você vai fazer todo o tagueamento lá no seu site. E aí, tem que lembrar que tem alguns plugins ali que também são interessantes colocar, meio que independente do projeto. Então tem o Local Translate, que ele vai traduzir os temas, principalmente os temas que não são traduzidos, né? Então a gente vê isso muito, o cara entra numa página de erro 404 e aparece uma mensagem em inglês. Tem que traduzir tudo isso. Então o Local Translate é uma opção muito interessante e fácil para traduzir, tá ok? Você tem o Redirection, que é um plugin muito bom para redirecionamentos. E eu sempre recomendo que você instale ele desde o D0, porque você consegue criar redirecionamentos ali do uso diário, né? Você pode colocar um barra WhatsApp que já direciona para o seu WhatsApp, por exemplo. Mas você tem situações ali que às vezes você está começando um projetinho ou colocou o site no ar e começa a aparecer alguns erros e tal. Já tem um plugin ali para fazer redirecionamento de URLs. Eu acho bem importante e eu costumo usar esse. Muita gente gosta de usar o Yoast Premium, por exemplo, porque oferece o redirecionamento, mas depois a pessoa não paga. E aí você fica sem atualização, não consegue usar. Então minha sugestão, use o Redirection, é um plugin super aprovado, ele é grátis e ele tem muito recurso, tá? Você pode não só colocar redirecionamento simples, mas você pode fazer por regex, regras, tem um monte de coisa, tem log, você pode exportar e importar redirecionamentos, muito legal. E eu acho que tem dois aqui que tem uma menção honrosa que são importantes, que um é algum plugin que você tenha que usar de e-mail, né? Porque muitas hospedagens desabilitam o e-mail do WordPress. Então você vai colocar ali, sei lá, o WP-Mail SMTP, algum plugin que faça um envio, né? Que vai configurar com o SMTP. E talvez um outro plugin que pouca gente usa, eu acho, mas eu acho muito legal, é o Duplicate Page, tá? Tem vários que fazem esse mesmo duplicar uma página. Eu uso o Duplicate Page, por quê? Porque às vezes você está criando um monte de página no site e a estrutura é muito parecida. Então, o fato de você poder duplicar ali e só editar já facilita bastante lá o seu dia a dia. Eu acho que de maneira geral é esses. Lembrando que aí, dependendo de cada projeto, talvez você queira instalar um ou outro plugin diferenciado.